Aleluia. Se você achou, coloque-se de pé, em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor nesta noite nos diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedaria com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho fraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos falar mais um pouquinho com o Papai. Senhor Deus, estamos na sua presença, ó Pai, diante da sua graça, diante da sua misericórdia. Nós te pedimos, fala conosco, Espírito Santo de Deus. Testifica esta palavra ao coração de cada um, que não seja eu falando, ó Pai, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Senhor, em nome de Jesus, na sua dependência, ó Pai, eu estou. Seja para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Vocês que nos visitam nesta noite, sejam bem-vindos. Graças a Deus pela sua vida. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Abre o teu coração. Sabe, irmãos, mais do que simplesmente nós ouvirmos a palavra de Deus, é nós a colocarmos em prática. Muita gente conhece muito sobre a palavra de Deus, mas não exercita, não coloca em prática. E aí nós entramos em um detalhe muito importante sobre essa questão de como nós vivemos a nossa vida. Obrigado, Maria. Deus abençoe. Entenda, irmão, o nome Jesus, ele significa Salvador. E a mesma palavra para Josué. Ele veio ao mundo para nos salvar. E fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E ele veio a esse mundo para salvar os pecadores, que eu sou um deles, e que todo homem é pecador, todos pecamos, todos somos destituídos da graça de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu não mato, eu não roubo, eu sou a melhor pessoa do mundo. Irmão, quando o médico lá, ele seja uma criancinha, o médico ele faz o parto da criança, ele segura a criança, ele dá a palmada ainda? Pode dar a palmada? Ultimamente o negócio anda meio estreito, né? Não pode nem dar uma palmada mais, né? Deus conselho tutelar pegar o médico agora. Mas aí ele dá uma palmadinha ali na criança, a criança induz ela ao choro, ela puxa o ar e chora, né? E ali então o médico devia dizer assim: mais um pecador nessa terra. Por quê, pastor? Porque todos nós somos filhos de Adão. Todos nós estamos incorporados, vamos dizer assim, numa hereditariedade, e nós herdamos o pecado original, o pecado de Adão e Eva. Então todo homem que nasce, toda mulher que nasce, nasce pecador, necessitando de algo para que pudesse estar novamente com Jesus, com Deus, na proximidade de Deus. E quando Adão e Eva eles pecaram e eles foram expulsos do Éden.
eles morreram, porque o Senhor mesmo falou para eles: se vocês pecarem, vocês vão morrer, no âmbito da alma, do corpo e do espírito. É por isso que hoje nós estamos aqui, porque Deus ele tinha um projeto, um plano, um propósito da salvação. Entende, irmãos? Um dia nós estávamos em Deus, nós éramos espírito, estávamos em Deus. Deus é quem sopra o espírito. Quando há fecundação, a palavra em hebraico é ruá, que é o espírito. Deus ele sopra o espírito. Então não tem coincidência, não tem um por acaso de uma pessoa vir a essa terra. Pastor, mas a mulher ela foi abusada, a mulher ela teve a relação, ela não tinha intenção de engravidar, e aquela criança ali, pastor, ela não é maldita? Não, irmão, porque quem sopra o Espírito é Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E o Salmo 139 nos fala que Ele nos separou quando nós éramos ainda informes, quando nós ainda não estávamos com forma. O Senhor ele escreveu no seu livro todos os nossos dias. E isso é muito sério, porque às vezes as pessoas elas pensam que estão nessa terra por um acaso, que estão aqui de passagem, que tudo se acaba com a morte. Ei, irmão, não é assim não. E aí Deus então ele bola um projeto, um plano perfeito, o plano mais bem guardado do Antigo Testamento, que é Jesus. Tanto é que no Antigo Testamento, quando você ouve falar ali do anjo do Senhor, é Jesus que está agindo. Por quê? No Antigo Testamento não se falava de Jesus, porque Jesus era o segredo mais bem guardado, porque ele havia de se revelar na cruz. E o diabo ele pensava que havia ganho essa luta. Mas quando Jesus ele veio na cruz e ele morre por mim, ele morre por você, ele paga pelos nossos pecados. E ele veio a este mundo, irmão, para salvar os pecadores. E eu sou um deles, você é um deles, nós fomos pecadores. E aqui nós temos nesse texto que nós lemos um resumo de caso. Mas nesse texto também há uma condição de uma doutrina, que está bem resumida ali no verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem que é o autor da salvação, irmãos, aqui nessa frase? É Jesus, o Filho do Homem. Ele usa essa expressão como Filho do Homem, e é uma expressão que aparece lá em Daniel pela primeira vez, e Jesus ele aplica a si mesmo para descrever a sua humanidade, porque ele sabia o que nós passamos, ele entendia tudo o que o homem poderia vir a passar. Por quê? Porque ele tinha essa humanidade, ele veio em carne e ressuscitou. Você pode dizer isso? Fala: Jesus veio em carne e ressuscitou. Ele ressuscitou por mim e por você. E ele veio a esta terra em uma condição humana. Por quê? Para que você, nós fôssemos salvos. E para alguém como nós, humanamente falando, teria que alguém humanamente morrer por nós. Por isso que há um só Deus, um só mediador. Há um só mediador entre Deus e o homem, é Jesus. Não tem ninguém, não tem apóstolo, não tem Paulo, não tem Pedro, não tem Tiago. Eles escreveram ali as experiências que tiveram, mas o mediador entre nós e Deus é Jesus. Porque tem uma base sobre isso. Jesus é o sacrifício vivo, é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Para quê? Para que eu e você fôssemos salvos. Então, irmão, Jesus Cristo, homem, e ele para nos salvar, ele tinha que ser homem. E ele para salvar, irmãos, o autor da vida e da morte, ele não poderia ser simplesmente humano, tinha que ser também Deus para ele ressuscitar. O próprio Deus, ele veio e morreu por mim e por você. Então esse versículo 10, nós temos Jesus como autor da salvação, e nós temos ali o objeto da salvação. Quem que é o objeto da salvação?
Fala assim, é o perdido, pastor. Quem que é? O perdido. E essa palavra perdido, irmãos, é alguém que está desconectado de Deus. Desconectado de Deus. Quem está sem rumo, quem está sem direção. Não sei se você se lembra, de antes de você conhecer a Jesus, eu estava perdido, estava sem rumo, estava sem direção, estava desconectado de Deus, tinha algo aqui no seu interior que faltava, e você buscava em outras coisas suprir esse algo que faltava, parecia um buraco dentro do seu peito, e você não descobriu o que era, até que você conheceu a Jesus, e ali então era o que faltava no seu coração. E ali, quando você aceita Jesus, a palavra nos fala que o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nós. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus, Romanos 10, 9 e 10 nos fala que o Espírito de Deus, ele passa a habitar dentro de nós. E ali ele preenche a falta, e ele nos dá direção. E esse texto, nesse versículo, fala sobre esse autor da salvação, ele fala sobre o objeto da salvação, e ele fala sobre esse perdido, mas ele também fala sobre o processo, o ato da salvação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Irmãos, são dois verbos que mostram a ação do sujeito, que é Deus. Agora, tendo essa síntese teológica da doutrina da salvação, podemos entender o caso aqui que é explicado. O que é o caso? É o caso de Zaqueu. Se você visitar a cidade de Jericó hoje, lá você vai ver que no local onde estava esse sicômoro, tem outro sicômoro. Dizem que é o mesmo, mas eu não creio que seja o mesmo, porque passou muito tempo. Não sei se é o verdadeiro, mas entenda uma coisa, é uma história real. E eu quero estabelecer um princípio de uma doutrina de salvação aqui. Por quê? Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus salva quem Ele quer. Quem Ele quer. Tem o momento certo, a ocasião certa, a hora certa, o lugar certo, o jeito dele. Ele age assim, sempre agiu assim. Jesus, nesse momento, ele estava na última semana do ministério dele, últimos momentos. Ele estava indo para Jerusalém. Para você ir para Jerusalém, você passa por Jericó. E Jericó, irmãos, tinha uma população de mais ou menos 100 mil pessoas. Era muita gente. E diz o texto que ele salvou nessa passagem Zaqueu e o Bartimeu. E eu quero te chamar a atenção, irmãos, que a base da salvação, ela é a eleição de Deus. Deus, ele salva quem ele quer. E não é Zaqueu, irmãos, que vai atrás de Jesus, mas é Jesus que chama Zaqueu. Por vezes nós falamos assim: ah, pastor, quando que você aceitou Jesus? Ah, eu aceitei Jesus lá em 1999, num culto, foi assim, assim. Você se lembra quando você aceitou Jesus? Mas, irmão, simplesmente não foi você que aceitou Jesus, mas Jesus que aceitou você. Jesus, ele entra em Jericó, ele entra na casa de Zaqueu, ele entra no coração de Zaqueu. E não houve, irmão, se não houvesse essa doutrina de salvação, não haveria redenção. Mas, pastor, eu não entendo. Irmão, não precisa entender, basta você ser salvo. Basta você ser salvo. Charles Spurgeon mesmo, ele disse: sei que Deus me escolheu, mas eu não vejo motivo em mim para Ele ter me escolhido. Spurgeon fala assim. Ele diz assim que Deus, ele me escolheu antes que eu nascesse, porque depois de nascido eu jamais escolheria Deus. E o homem, irmãos, no seu pecado, ele jamais escolheria Deus, se antes Deus já não o houvesse escolhido. Se Deus não tivesse escolhido, irmãos, onde que você estaria hoje, agora, nesse momento? Porque você é escolhido de Deus, você é separado por Deus. O Senhor, ele já tinha propósitos, projetos, planos para você antes de você nascer. E você está aqui hoje não é por um acaso.
Mas sim, você está aqui hoje porque o Senhor, Ele te escolheu, Ele te separou. E esse separar de Deus, esse escolher de Deus, irmãos, é algo poderoso, é algo maravilhoso. Agora, onde que você estaria se o Senhor não tivesse te escolhido? De repente alguém estaria em algum boteco bebendo, estaria em alguma festa por aí, estaria em casa assistindo o que passa de domingo à noite. Passa Fantástico ainda? Não passa mais, né? Passa? Não sei. Onde você estaria? Porque, irmãos, é meio programa de índio você estar às 19 horas de domingo na igreja. Amanhã você tem que trabalhar. Mas entenda uma coisa, irmãos, isso é só para quem é salvo. Isso é só para quem é salvo. Buscar a Deus, irmãos, estar na presença de Deus é só para quem é salvo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Irmãos, Jesus ele disse para os discípulos: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Se você está salvo, irmãos, é porque Jesus te buscou, Jesus ele te achou. Não era Jesus que estava perdido. Jesus nunca esteve perdido, irmãos. Era eu e você que estávamos perdidos, estávamos sem direção. Então, irmãos, não fica discutindo calvinismo, arminianismo, fica com Jesus. E ele veio, e ele conhecia o nome de Zaqueu, porque quem Deus escolhe, irmãos, Ele chama. E eu vou te dizer uma coisa, esse chamado é um chamado irresistível, irresistível. Veja, por exemplo, Paulo ele está indo ali no caminho de Damasco. Paulo estava cheio de autoridade, irmãos, ele matava em nome de Deus, ele era um terrorista, mas a caminho de Damasco, Jesus se revelou a ele, e ele ali praticamente cai do cavalo, e quando ele levanta cego, ele diz: o que queres que eu faça? É algo fantástico, porque diante de uma conversão de um homem desse, eu vejo a minha conversão e eu vejo a sua conversão. Eu vejo um momento ali onde o Senhor ele começa a agir no propósito dele sobre a sua vida, onde as coisas começam a fazer a diferença. Porque um dia, irmãos, eu e você, nós estávamos no mundo. Um dia eu e você, nós estávamos como Paulo, como um terrorista neste mundo, como alguém sem noção, como alguém sem caminho, fazíamos coisas erradas. Ah, pastor, mas peraí, coisa errada, mas ainda faço coisa errada. Mas tem que ser um erro. Irmão, você está salvo desde antes da fundação do mundo. Deus te escolheu, Ele escolheu você para fazer parte da família dele. Atos 13:48 diz assim: os gentios ouvindo isso, regozijavam-se e gloriavam na palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Vamos ler esse texto juntos? Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e se bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida. Quem que creu ali, irmão? Todos. Todos quem? Que estavam designados para a vida eterna, ou seja, aqueles que o Senhor havia eleito. Pastor, como que eu sei quando alguém é eleito ou não? Que eu fiz o apelo para o fulano, fiz o apelo para o Beltrano, ele não quis saber de Jesus. Irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Ele diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vamos e pregamos, nós vamos e falamos. Essas obras seguirão. Oramos pelos enfermos, expulsamos os demônios, ajudamos as viúvas, ajudamos os órfãos, fazemos a obra de Deus. Mas diante da obra de Deus, nós oferecemos o caminho, oferecemos a verdade, porque o Senhor nos colocou isso para nós fazermos, e o crente ele tem que fazer isso. Pastor, mas o fulano, o Beltrano, ele não quis aceitar o Senhor. Sabe o que você faz? Você deixa a porta aberta. Daqui a um tempo você tenta de novo.
Daqui a um tempo você tenta novamente. Ah, pastor, mas não foi dessa vez. Daqui a um tempo você tenta novamente. Conta um testemunho. Deixa a porta aberta. Por quê? Deus tem a hora certa, o momento certo, a ocasião certa. Deus tem a hora certa. Quando que você aceitou Jesus? Você lembra da sua conversão? Tem uns que falam assim: ah, pastor, o crente ou ele aceita Jesus pelo amor ou aceita pela dor. Sabe por que isso, irmão? Porque a salvação, o chamado de Deus é algo irresistível. Irresistível. A hora que o Senhor Ele te chama, Ele te chama. Pastor, e se eu resistir? Vai apertar. Mas Ele é Pai. E o Pai, Ele cuida. Posso te dizer uma coisa? Todos aqui têm filhos? Quem tem filho? Muita gente tem filho. Vou perguntar uma coisa para você. Você ama o seu filho? É lógico, pastor, que eu amo meu filho. E você dá presente para o seu filho? Todo pai dá presente para o filho. Vamos supor que você deu uma bola para o seu filho. Está lá brincando na calçada, lá, dentro do quintal. E aí a bola vai para fora, né, do quintal. Seu filho pequeno, não entende muito das coisas, abre o portão e corre atrás da bola. Por exemplo, tem que tomar cuidado quando está andando de moto, de carro, porque sempre passa uma bola, sempre passa uma criança atrás da bola. Você viu uma bola, você freia, porque vem uma criança atrás, correndo atrás da bola. Isso é real. E você, como um bom pai, uma boa mãe, você vai orientar seu filho, não vai? Olha, filho, não pode fazer isso. Você não pode correr atrás da bola na rua. Papai e mamãe te amam, te deu o presente, a bola é um brinquedo bem legal, mas você não pode fazer isso. Você vai divertir seu filho por quantas vezes? Quantas vezes você fala com ele? Quantas vezes, Márcio, fala com a Manu? Fala, Manu não pode correr atrás da bola na rua. Uma vez só? E o que acontece depois? Ou de repente acontece um pequeno acidente com a bola, né? A bola fura, né? Aí o Márcio é ruim. Por que ele faz isso? Porque ele é pai. E o pai cuida. E o nosso pai está cuidando de nós. O nosso pai, ele te chamou. E ele te separou. E ele quer você. Às vezes as pessoas pensam que a igreja está aí e quer carro, quer casa, quer as coisas das pessoas. Não, irmão. Quer o dinheiro? Não. Deus, ele não quer o teu carro, ele não quer a tua casa, ele não quer o teu dinheiro, não quer nada disso. Ele quer você. Ele pagou um preço por você. E essa graça, irmãos, esse chamado, ele é irresistível. Eu não sei o que tem acontecido com a sua vida, mas se eu fosse você, eu abriria mão de muitas coisas para seguir essa graça irresistível. Porque a partir do momento que você buscar o Senhor Jesus de todo o teu coração, com todo o teu carinho, com todo o teu amor, tudo aquilo que você tem buscado nesta terra vai ser acrescentado, porque a palavra do Senhor nos é certa quando ela nos diz assim: mas buscar em primeiro lugar, e todas essas coisas, essas outras coisas serão acrescentadas. E Deus é fiel para cumprir a palavra dele, e ele acrescenta. Só que tem gente, irmão, que coloca a carroça na frente dos cavalos. Não dá certo. Tem gente que vai para a igreja simplesmente por causa de bênçãos financeiras. Não é isso. Busque primeiro o reino de Deus e você vai ver a justiça de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida, de forma que todas essas outras coisas serão acrescentadas. Ô irmão, quando eu descobri isso aí, Deus mudou minha história. Mudou. Deus me deu uma família, me deu uma pessoa amada, me deu um lar. Para quem que só arrumava confusão, só arrumava problema. Tudo que tinha acabava, tudo que tinha quebrava. Ô, irmão, antes de eu ter Jesus, eu tinha uma mobilete. Olha só, é bem novão, viu?
É tempo da mobilete. Aí eu ia para a escola com a mobilete. Um mendigo cachorro, no momento lá que eu saí por trás do colégio, bati num buraco, caí com a mobilete, bagaçou tudo, quebrou toda a mobilete. Cheguei em casa, meu pai brigou comigo. Normal, né? Perdi ali, praticamente. Aí mandou arrumar uma mobilete, falou, ó, você vai com a moto. Então, para a escola, enquanto a mobilete tá arrumando, beleza. Tô descendo a rua de casa com a moto, no segundo dia que eu fui com a moto, tem um cachorro na frente. Eu caí com a moto, ralou tudo a moto também. E eu não conhecia esse Jesus. E assim, irmãos, são sucessões de coisas que ia gerando problemas. Uma vez eu estava subindo para o colégio, parou um traficante do meu lado, falou, olha, fiquei sabendo que você falou mal de mim. E ali, dentro daquela discussão, eu falei, não falei nada de você. Entramos em vias de fato, não era crente, brigamos ali, foi onde eu ganhei essa prótese aqui no dente, ó. E hoje até hoje ele tem uma mancha no olho assim. Hoje ele já se converteu também, viu, irmão? Mas sabe, eram coisas assim de parar em delegacia, de brigar. E aí de repente me apresentaram esse Jesus. Apresentaram Jesus. Meu irmão envolvido com macumbaria, candomblé, bateu de moto, quebrou a perna. O pai de santo falava assim para ele, olha, se você não for, nós vamos mandar matar você, vamos fazer uma obra para matar você. Só para você ter uma ideia. Que ele ficava com a perna pro alto assim, a perna fratura exposta, o meu irmão. E aí o pai de santo mandava recado para ele ir para o centro, porque senão ia fazer macumba para ele morrer. Naquilo, cristoincidentemente, o pastor foi fazer uma visita para minha avó, que cristoincidentemente estava onde? Na minha casa. E o pastor chegou lá para visitar a minha avózinha, e ali ele olhou e se deparou com todas essas situações. E orou pela minha avó e tudo mais, e a gente era contra esse negócio de crente. Não gostava de crente, não. Tirava sarro de quem andava com Bíblia debaixo do braço. A minha mãe, ela foi freira por 14 anos no convento em Belo Horizonte. Ela saiu do convento, foi lecionar e se casou com meu pai. Então, irmãos, assim, o pastor, quando chegou na casa dos meus pais, toda aquela situação, meu irmão com a perna pro alto, você baixava a perna assim e minava sangue, fratura exposta, que bateu de moto. Pai de santo ameaçando ele de morte, eu com problemas do quanto é lado. E ali então ele falou assim, olha, vamos para a igreja. E aí minha mãe ia para levar meu irmão. A igreja que devemos chamar Canaã, mesmo ministério de hoje. Quem lembra? Quem foi da Canaã? Aí, ó, tem uns crentes da Canaã aqui ainda, ó. Quando era Canaã. E ali então minha mãe ia para levar meu irmão. E ali então meu irmão aceitou Jesus, minha mãe aceitou Jesus. Um dia eu estava lá para ir para o colégio, com a bolsa nas costas, minha mãe olhou e falou assim, você está indo para onde? Eu falei, para aula. Eu falei, você não quer ir para a igreja? Eu falei, igreja? É, bem legal lá e tal. Eu falei, peraí, mas vou matar a aula para ir na igreja? É. Eu falei, me parece uma boa oportunidade para não ir na aula. Matei a aula e fui para a igreja. E lá eu conheci Jesus. E Jesus mudou a minha história. Aí ficava meu pai em casa. E aí eu, minha mãe e meu irmão para a igreja. Ficava meu pai sem janta. E nós lá na campanha de oração. Atacou o nervo ciático dele, irmão. E em massagista, tomou não sei quantas injeções e nada de resolver aquele nervo ciático. Não podia sentar, não podia andar, não podia se mexer. E aí o pastor chegou um belo dia lá e olhou para o meu pai e falou assim, se Jesus ele te curar, você vai fazer uma visita na igreja? E meu pai era, não, irmão.
Durão. Quem conhece meu pai sabe disso. Meu pai abaixou a cabeça assim e falou: eu vou. O pastor colocou a mão no ombro dele assim: o Senhor abençoa, livre de toda enfermidade, amém. Aquela semana meu pai estava na igreja. Pouco tempo depois estava eu, minha mãe e meu pai batizando. Meu irmão já tinha batizado. Sabe, irmãos, tem a hora certa, o momento certo, a ocasião certa, mas uma coisa eu também sei que é certo: esse momento de Deus sobre a vida da pessoa é irresistível. Por quê? Porque nós estávamos destinados. Irmão, presta atenção. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam, se gloriavam da palavra do Senhor, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Você crê? Você acredita que Jesus Cristo ele veio ao mundo, morreu por mim e por você, pagou os nossos pecados? Pelo menos é isso que a Bíblia diz. Se você crê, irmão, você é destinado para a vida eterna. Porque a palavra fala que todos creram, mas todos os que eram destinados. Pastor, eu não creio. Na hora que você começar a crer. De repente não deu o momento certo ainda, a hora certa. Mas não fica esperando uma fratura exposta, não. Não fica esperando delegacia. Não fica esperando ameaça de morte. Não fica esperando dar problema no casamento. Não fica esperando dar problema financeiro. Não. Vem para Jesus. Busque a Jesus. Presta atenção, irmãos. O crer aí é causa ou é consequência? Vocês são bons de lógica. Por que eles creram? Porque eles estavam destinados. Nós cremos, irmão, porque nós estamos destinados. A palavra no grego é arrolados no livro da Bíblia. É o mesmo texto, a mesma palavra que Jesus ele fala lá para os discípulos: olha, vocês têm que se alegrar, não porque vocês estão expulsando demônios, não porque vocês estão curando os enfermos, mas vocês têm que se alegrar o coração de vocês, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Esse alegrar pelo nome estar escrito no livro da vida é a mesma palavra dos destinados ali, é o arrolados, ou seja, é o nome escrito lá no livro da vida. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos: o anjo, quando ele escreve lá no livro da vida o seu nome, anjo não tem borracha não, tá? E tem muito crente aí pensando assim: ah, pastor, agora eu aceitei a Jesus, eu acreditei em Jesus, agora eu pequei. O que acontece quando peca? Ah, eu perdo a salvação. Ah, tá, então o anjo vai lá e peraí que eu vou apagar aqui o nome do fulano no livro da vida porque ele pecou. É assim, irmão? Não é. Você não vai para o inferno por causa do pecado. O pecado ele vai trazer consequências para a sua vida. Uma das consequências do pecado é você perder o reino. Mas você é salvo do inferno. Mas você é tratado por Deus. Por quê? Porque Deus mesmo, Jesus mesmo ele fala: eu não perderei nenhum dos que o Pai me deu. Nenhum. Então, irmão, descansa o teu coração. Se o fulano, o Beltrano aceitou Jesus, conhece ao Senhor, e eles estão dando trabalho, mas o Senhor ele vai moer mesmo. Mas para quê? Porque ele ama, porque ele é o pai que cuida do filho que vai brincar com a bola na frente do carro. Então, para evitar isso daí tudo, como que você faz? Siga o Senhor, busque ao Senhor, abre o teu coração, faça as coisas certas. Vocês perceberam algo interessante aqui nessa história de Zaqueu? Ele falou assim, Zaqueu, desce depressa. Além de ele conhecer o nome de Zaqueu, ele fala, desce depressa. Zaqueu, ele recebeu Jesus com alegria. Você tem alegria, irmão, em buscar o Senhor? Você tem que ter alegria. Alegremos-nos quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem que exercitar isso na sua vida. Porque, irmãos, quem que era Zaqueu? Zaqueu, ele era rico. A palavra aqui nos diz que ele era maioral. Presta atenção nisso daqui. Irmãos, o Império Romano, ele cobrava impostos. E cada coletor de impostos, irmão, tinha uma cota para lançar de cobrança de impostos. E você sabe que o judeu, ele não gosta de pagar imposto.
E aí o cobrador de impostos, ele cobrava até além da cota. Só que o que sobrava da cota, acima da cota do Império Romano, era do cobrador de impostos. Então ele era rico, irmãos, ele ficou rico, por quê? Porque ele cobrava sempre a mais. E o que me impressiona, irmãos, é a fama desse Zaqueu, porque ela era tão negativa, que o povo, quando viu que Jesus falou, Zaqueu, desce depressa que hoje convém eu ir na sua casa, o povo murmurou. Por quê? Porque Jesus ele foi dormir na casa de Zaqueu, e ele não prestava, a fama dele era a pior possível. Ô irmão, se Deus ele tirar a graça dele da nossa vida, fica pior que Zaqueu. Se Deus, irmãos, nos entregar aos nossos próprios instintos, irmãos, nós faríamos coisas terríveis. Por quê? Porque a maldade ela está dentro de nós. Olha só Romanos 1,18, diz assim, ó, o juízo de Deus, irmãos, é Deus entregar o homem a si mesmo, é tirar a graça. Então, irmãos, no céu só vai ter gente que não presta, porque ninguém presta. Ninguém disse amém, né? Gosta só de coisa boa, né? Irmãos, o amor de Deus ele é incondicional para nós. Ele é incondicional. Às vezes você se olha para você mesmo e fala assim: como Deus pode me usar? Como Deus pode agir através da minha vida? Eu sou tão falho, sou tão errado. Mas Paulo mesmo ele fala: o bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero fazer, o que eu vi eu já fiz. Por quê? Por causa da humanidade que nós temos. Mas nós temos que fugir, irmãos, das coisas erradas. Fugir daquilo que entristece a Deus. Fugir daquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter uma vida diferente. Por quê? Porque quando Zaqueu ele chega até Jesus, entenda uma coisa, ele chega até Jesus e fala assim para Jesus, quer ver só o texto? Ele fala algo de extrema importância para mim e para você. Que ele fala assim: olha, se eu fiz alguma coisa errada, eu restituo o que eu fiz para a pessoa de errado. Ele mudou as atitudes dele. Ele mudou a forma que ele estava vivendo a sua vida a partir do momento que Jesus entrou na casa dele. E ali Jesus ele fala o quê? Nessa noite entrou salvação neste lar. Porque as atitudes das pessoas mostram a salvação em Deus. Não são só as atitudes que vão trazer salvação, é Jesus que traz. Mas quando Jesus ele entra no seu coração, a salvação ela entra no seu coração, você tem mudança de vida. E essa mudança de vida ela é aparente. Tanto é, irmão, que as pessoas lá fora, elas precisam de Deus. Elas precisam de Jesus. Só que as pessoas lá fora, elas não leem Bíblia. E eu estou cansado de dizer isso aqui. Sabe o que as pessoas lá do mundo eles leem? Eles leem o crente. Eles leem a sua vida. Eles leem a vida do pastor. E nós, irmãos, temos que ser luz nesta terra. Nós temos que ser o sal dessa terra. Agora, como que você tem vivido a sua vida? O amor dele é incondicional, irmãos, mas você está arrependido do que você faz de errado? Porque essa questão do arrependimento faz parte da sua salvação. Faz parte daquilo que você é em Cristo Jesus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Por que Deus faz isso? 1 Coríntios 1,26. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus ele salva quem ele quer, e Deus ele usa quem ele quer. Fala para o seu irmão que está do teu lado: deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar.
Por isso nós não podemos achar que nós somos melhor do que ninguém, irmão. Nós estamos aqui pela graça de Deus. É graça sobre graça eu recebi. Então, irmãos, Deus ele salva quem Ele quer, Deus ele chama de forma irresistível, e Deus ele salva pecadores. Irmãos, não tem espaço para glória humana. Por isso que Paulo diz: se nós tivermos que nos gloriar, nos gloriamos na cruz de Cristo. Se estamos salvos, irmãos, é graça e misericórdia de Deus. E tem algo interessante nesse estudo de caso, porque assim, olha, observa o verso 8. Entre mentes Zaqueu se levantou e disse: Senhor, Senhor. Quando ele diz Senhor, Senhor, ele aceitou Jesus como o Senhor dele. Você já aceitou Jesus como o Senhor? Aí ele muda as atitudes, ele diz assim, ó: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho fraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Teve uma mudança. Agora eu te pergunto, que mudança de vida você está tendo? Que mudança de vida você teve? Porque essa mudança de vida, irmãos, ela faz parte da sua conversão. Faz parte da sua conversão. Você não pode viver uma vida pregressa como você vivia no mundo. Você não vai viver uma vida, irmãos: ah, pastor, mas eu sinto tanta saudade, pastor, porque quando eu era do mundo, eu ia pro bailão, eu ia para as festas, e aí eu tinha uns passinhos assim que eu dançava assim, eu sinto tanta saudade desses passos. Ô irmão, que isso? Isso ficou para trás. Isso já era. Pastor, mas eu não posso beber nem um pouquinho assim, nem um vinho, né, que diz que faz bem para o estômago lá. Ô irmão, foge disso. Os maiores problemas que a gente tem, principalmente com pessoas, é por causa do vício, por causa da droga, por causa do álcool. E você é sacerdote do teu lar, da tua casa. Você tem que estar com a sua mente limpa, não entorpecida. Porque se você tiver com a sua mente entorpecida, o maligno vai agir. Ele vai jogar os dardos inflamados dele, você vai acreditar que é uma verdade. Ah, pastor, mas eu só bebo socialmente. Irmão, foge disso. Não serve para você. Ah, pastor, mas a Bíblia não fala que nós não podemos beber, e Jesus ele multiplicou o vinho, e já começa a ser, né, buscar na escatologia. E quando ele transformou a água em vinho, era o melhor vinho, porque todo mundo já estava bêbado, aí não tinha problema de ser um vinho ruim, e Jesus transforma num vinho bom. Então naquele tempo eles bebiam um vinho com álcool. Irmão, não serve. Porque hoje você bebe um pouquinho, e a hora que vem um problema, você bebe um pocão, e aí dali a pouco você está perdendo sua família, seu emprego, sua casa, seus bens. Eu sei disso. Eu lido com muitas pessoas assim, próximas a mim, que perdem tudo por causa desse pouquinho. O inimigo, irmão, não tem pouquinho. Vigia. Muda as suas atitudes, muda os seus gestos, como Zaqueu. Zaqueu falou: olha, eu restituo, eu faço diferente. Jesus ele viu aquilo em Zaqueu. Tem que ter esse arrependimento, tem que ter essa mudança de vida. Eu não sei qual era a quantidade dos bens dele, mas ele tinha dito assim: olha, eu dou logo a metade. Mudou a filosofia de vida dele. Você mudou a sua filosofia de vida? Bom, se não houver arrependimento, se não houver mudança de vida, o que vai espelhar essa salvação? O que vai mostrar essa salvação em você? Porque eu te digo uma coisa: quando o Espírito Santo de Deus ele entra em você, ele te incomoda. E eu não sei se você está sendo incomodado pelo Espírito Santo. Pastor, tem um negócio que me acorda 3 horas da manhã, toda noite. Bom, às vezes é o Espírito Santo de Deus te acordando para você ver se você acorda para a vida, para você orar e buscar a Deus de madrugada, porque durante o dia você está muito disperso e não está ouvindo Deus falar, o Espírito dele falar. Aí você pensa que está com insônia. Não, é Deus querendo falar com você na madrugada. Dobra o teu joelho, ora a Deus, busca Ele. Ele vai falar com você, vai mostrar para você o que você está fazendo de errado, o que você precisa acertar. E você vai ver que
as coisas de Deus vão começar a se multiplicar na sua vida. E as coisas de Deus vão começar a acontecer na sua vida, porque aconteceu na minha, acontece na vida das outras pessoas. Por que você já ouviu falar em bênção retida? Às vezes você está com a bênção ali, está retida, por quê? Porque Deus não vai te dar, porque você vai perder. E você tem buscado aquilo tanto em Deus e não sabe por quê, irmãos. Muda os seus comportamentos, muda os seus atos. Tem gente, irmãos, que conhece a palavra. Tem gente que conhece muito, tem muito conteúdo teológico da fé, sabe tudo, sabe até o número do calçado que Calvino usava, conhece os documentos, conhece os apócrifos, conhece tudo, mas aí vai ver a vida da pessoa, não tem mudança, não tem transformação. De que vale isso? Está perdendo tudo. Alguém já disse que a igreja, irmãos, ela está cheia de pessoas que não estão transformadas, são religiosos, são prestadores de culto, mas o evangelho não mudou a vida delas. E nós não podemos ser assim, nós temos que ser diferentes. Jesus, ele disse: hoje houve salvação nessa casa. Depois que ele ouviu a confissão. Por quê? Porque quando ele ouviu a confissão, ele sabia que havia mudança. E a mudança, irmãos, faz parte da salvação. Fica visível. Mateus 7:21, Jesus fala do perigo de professar essa fé e de não professar essa fé. Ele fala de confissão de fé sem obediência. Fala de você falar uma coisa e fazer outra. Sabe aquela, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? É isso. Ele diz assim, ó: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. O que acontece quando alguém edifica a casa sobre a areia? O que acontece, irmão que mexe com obras, morona tudo. Está desmoronando, irmão? Está com problema? Não está dando certo? Qual que é o alicerce que você está construindo a sua vida? Tem que ser Jesus. Pastor, eu quero construir minha vida. Bom, se você ouvir essas palavras e não as praticar, você está construindo sua vida sobre a areia. O alicerce tem que ser Jesus, irmão. Você vai ser bendito nessa terra, você vai ser bendito ao entrar, você vai ser bendito ao sair, você vai ser bendito no campo, você vai ser bendito na cidade. Irmão, as pessoas veem você passando na rua, você é bendito? Ali vai uma pessoa de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. É nós sermos diferentes nesta terra. Por quê, irmão? Porque isso aqui tudo vai passar, isso tudo vai acabar. E para onde nós vamos, irmãos? Aí sim nós vamos viver a verdadeira vida. Mas tem que ter essa transformação. Tem que ter essa mudança. Tem que ter essa restauração. Deus, ele quer substância na sua vida. Irmão, tem gente que tem crente que ele é santo na igreja, tem crente que ele é santo no trabalho, mas lá na casa, irmão, Jesus Cristo. Tem gente que chega para mim e fala: pastor, fulano é uma bênção aqui na igreja, fulano é uma bênção lá no trabalho dele, mas lá em casa, pastor, eu acho que ele fica endemoniado, porque não pode um negócio daquele. Como é que você trata a sua esposa? Como você trata a sua mulher? Como você trata o seu marido? Como você trata os seus filhos? Irmão, seja diferente. Seja diferente nesta terra. Irmãos, o primeiro lugar para ver se você é crente é dentro de casa. Dentro de casa. Sabe aquela história que você tem que comer um saco de sal para conhecer a pessoa? A gente come 3 sacos de sal e não conhece a pessoa. Mas Jesus conhece. Mas uma coisa é certa: Deus está cuidando de todas as coisas. E Ele está vendo todas as coisas. E se for preciso Ele furar a tua bola, irmão, Ele vai furar a tua bola para você não brincar mais. Por quê? Porque você é indisciplinado. Fica certo disso. Ele te ama. E Ele cuida de você.
Então, irmão, faz certo, faz direito. Tem dois lugares que você pode ir. Você pode fazer as coisas de uma forma certa, você pode fazer uma coisa errada. Fez certinho, irmão, você vai receber um prêmio. Você fez errado, irmão, vai vir a consequência. É simples. O pecado traz consequências. Uma hora ou outra ele traz. Então, irmão, vive certo, faz certo. Para que você vai fazer igual Sansão, por causa de tão poucos minutos, tão poucos segundos, você acabar com tudo? Alguém que foi escolhido por Deus. Então, irmãos, faça aquilo que a palavra diz para nós fazermos. Busque ao Senhor com todo o teu carinho, com todo o teu amor, com todas as suas forças. Porque tem muita gente, irmãos, que no último dia vai chegar para o Senhor, no julgamento, o Senhor vai olhar para a pessoa e vai falar assim: Senhor, estou aqui. Jesus vai olhar e vai falar assim: eu não te conheço. Aí a pessoa vai dizer: mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu operei dons e maravilhas, em teu nome eu curei os enfermos. E aí Jesus vai olhar e vai falar assim: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Por quê? Irmãos, Jesus ele conhece o coração. Tanto é que quando César falou aqui sobre o dízimo e a oferta, ele falou que Deus se alegra aquele que dá com... Por que alegria? A alegria vem da onde? É o coração, irmão, que ele está vendo. Você fazer as coisas aqui, você viver a sua vida, ele está vendo o coração seu. Faça com o coração em Deus, irmão. Tem irmão que me pergunta: pastor, o que eu devo fazer? Eu posso fazer assim, posso fazer daquele outro jeito? O que Jesus faria? Eu falo: não precisa falar mais nada, pastor, está certo. É o que Jesus faria. E é simples assim. O problema é que Jesus pode dizer assim: olha, eu não vos conheço. Irmão, são pessoas, é um 171. É um estelionato espiritual. Finge de crente, mas não é crente. E hoje, irmãos, pode ser o momento certo, a hora certa, a ocasião certa. Deus ele quer entrar no seu coração. Se você não aceitou Jesus ainda, você não falou assim: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, faça o quanto antes. Deixe o Espírito dele agir no seu interior, na sua vida. Você já tentou de tantas formas viver a sua vida e nada deu certo sem Jesus. Faz agora com Jesus. Faz agora do jeito de Jesus. Faz do jeito que a palavra nos orienta. A palavra mesmo diz assim: ó, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Como é que está a sua vida? Irmãos, é muito difícil para mim trazer um sermão desse aqui. É muito difícil. Por quê? Porque eu gosto de pregar a bênção. Eu gosto de pegar a graça de Deus sobre a sua vida. Mas eu acho que isso aqui é muito melhor do que eu simplesmente pregar somente bênção. Porque isso aqui é a bênção mais pura que existe. Se você estiver enquadrado nisso aqui, irmão, a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida. A graça do Senhor vai estar sobre a sua vida. O favor de Deus vai estar sobre a sua vida. Então fala para o teu irmão que está do teu lado: toma uma vergonha na cara. Toma uma vergonha na cara. Vai ser crente de verdade. Aleluia. Porque o povo está olhando. E além de que as pessoas estão olhando, Jesus está olhando. E as consequências estão vindo. Então, irmãos, e as bênçãos estão retidas. Você só tem a perder. Só tem a perder. Pastor, qual que é o segredo da vida? Me perguntaram esses dias lá na loja. Pastor, qual que é o segredo para a vida? Meu irmão, vou te falar uma coisa. Não era nem irmão, mas nem sabe o que é. Mateus 6,33. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas sobre a tua vida.
Irmãos, isso daí é tudo. É você amar a Deus acima de todas as coisas, você amar ao teu próximo como a si mesmo, é você amar a tua esposa. Irmãos, e tudo está assim, ó, entrelaçado, sabe? Em você fazer certo. Você quer ver como que tudo está entrelaçado? João, ele fala assim, ó, sobre nós orarmos a Deus, Deus ele nos ouve, não ouve? Qual que é o momento que Deus não ouve a oração? Quem sabe? Pastor, mas Deus ouve a oração. Sim. Mas a palavra nos fala sobre o momento que as nossas orações não chegam até Deus. Mas se você viver uma vida conforme a palavra de Deus, isso não vai acontecer. Qual que é o momento, pastor? É o momento que o marido está de mal da esposa, ou a esposa está de mal do marido. Não deixa isso acontecer sobre a sua casa, sobre a sua família, para que as suas orações não deixem de chegar até Deus. É assim que a palavra fala. Se você brigar com a tua esposa brigar com você, suas orações não chegam até Deus. Você está vendo quão sério é essa situação? Como é que você está com a sua esposa aí? Bom, é tempo de você se acertar. Tem gente que fala assim, pastor, meu marido ficou de mal de mim por uma semana, sem falar comigo. Ô irmão, para com isso. Que negócio é esse? Né, meu amor? A Márcia fica brava, eu já vou lá, abraço ela, derrubo ela, mordo ela. Fala, você para com isso aí. Eu preciso falar com o papai. Eu necessito da graça de Deus. Você está vendo como é importante você até escolher a pessoa certa com quem você vai casar, para não dar esse BO? É problema, irmão. Não pode errar com quem a profissão que você escolhe, com quem você casa. São coisas que você não pode errar. Mas muito mais do que isso, você não pode errar com Deus. Porque aí sim tudo vai por água abaixo. Amém, irmãos? Tá bom até aqui? Vocês não ficaram bravos com o pastor, não? Falo isso com amor, viu? Falo com amor. Porque eu amo vocês. Eu quero que vocês se deem bem. Eu não quero ter que consertar problema de vocês. Eu quero ir na casa de vocês não para ajeitar casamento, eu quero ir para comer pizza, comer churrasco. Não quero ter que ir na casa de vocês porque eu tá com problema com o filho. Se for preciso, nós vamos. Não precisa arrumar, a gente vai e ajeita. Mas eu prefiro muitas vezes ir na sua casa regozijar, pastor, vou fazer um culto de ação de graça na minha casa, porque minha casa é uma bênção. Ô irmão, que coisa mais linda que isso. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Você está com a chave na mão. Jesus está assim, ó. Eis que estou à porta e bato. A sua chave está na sua mão. Depende de você pôr essa chave na fechadura, destrancar a porta e passar por ela. Isso depende de você. Tem a hora certa, o momento certo, a ocasião certa, é irresistível. Então não fica segurando. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer. Feche os seus olhos agora. Não sei se vocês todos já conhecem a Jesus, já aceitaram a Jesus. Mas se você de repente fala assim, pastor, eu não tenho certeza disso, eu quero buscar o Senhor, quero me reconciliar com o Senhor. Quero que você me dá um sinal, levanta a sua mão assim, para que eu possa ver. Pastor, eu quero voltar para diante do Senhor, eu estou afastado do Senhor. Levanta a sua mão, dá um sinal para mim. Pastor, eu tenho feito coisas erradas. Amém. Pode abaixar a sua mão. Glória a Deus. Amém. Pastor, eu nunca fiz a confissão de fé. Nunca falei que
Jesus é o meu Senhor, assim como Zaqueu falou. Vamos fazer agora? Repete comigo, você que está aí, todos. Fala: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para que o Teu Espírito faça morada nele. Eu creio, eu tenho certeza que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. E eu tenho certeza, eu creio que os meus pecados são perdoados. E eu preciso de Ti. E eu te convido nesta noite. Faz morada em mim. Faz o Seu agir em minha vida. Em nome de Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, eu estive afastado do Senhor. Fiz coisas erradas. Mas eu sei que o Senhor me ama. Eu assumo um compromisso nesta noite de mudança, de deixar o que é errado, de me aproximar do Senhor Jesus. Eu abro o meu coração. Muda a minha história, muda a minha família, muda, Senhor, transforma, restaura, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Coloca a mão no seu coração assim: Senhor Deus, aqui estão, ó Pai, os seus filhos, ó Pai, diante da sua presença, diante da sua graça, ó Pai, superabundante, diante, ó Pai, dessas palavras, ó Deus, a qual o Senhor nos trouxe nesta noite. Nós abrimos o nosso coração, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, faz morada, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, ó Santo Espírito. Tu és bem-vindo sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família. E agora eu repreendo agora todo o mal, toda ação do maligno, tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra esta vida, contra esta casa agora, seja anulada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Diante, ó Pai, dessa profissão de fé, ó Pai, escreve, ó Deus, o nome do Teu filho, da Tua filha, lá no livro da vida. Senhor, que ele tenha a salvação agora em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, vai agindo agora neste coração, nesta vida agora, vai falando, vai trabalhando, vai restaurando, ó Pai, que todo mal agora vai cair por terra, toda ação do maligno, toda ação do maligno agora desapareça, toda palavra maldita lançada caia por terra agora, desapareça, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu oro, intercedo, abençoa esta vida, a esta casa, a esta família, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Senhor, eu dou cobertura de oração, ó Pai. Senhor, eu declaro, ó Pai, para que os seus anjos, que a Tua palavra nos diz que se fosse preciso, o Senhor enviaria os seus anjos a nosso respeito. Envia, Pai, os seus anjos lá agora neste lar. Envia, Pai, os seus anjos lá agora naquela empresa. Envia os seus anjos agora, Pai, lá onde há contenda, pelo poder que há no nome de Jesus, que toda escricuinha de Satanás agora caia por terra, que toda palavra maldita lançada agora caia por terra, todo espírito maligno que tem rondado, tem agido agora, desapareça, sai agora. Espírito de bebedice agora, sai desta casa. Espírito de enfermidade, pega toda a tua bagagem agora, sai desta vida, em nome de Jesus. Espírito de miséria agora, pega toda a tua bagagem e sai desta vida, porque com Jesus nós temos vida em abundância. Porque a sua abundância, Pai, esteja sobre a vida dos seus filhos, que a tua palavra nos diz: vamos buscar em primeiro lugar o teu reino, tua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Seus filhos, ó Pai, decidiram de buscar em primeiro lugar, buscar, ó Pai, o teu reino em primeiro lugar. Acrescenta sobre a vida dele, acrescenta agora, ó Pai, sobre a vida dela, assim como o Senhor tem acrescentado sobre a minha vida. Dá graça para ele, dá graça para ela, Senhor, que toda contenda agora, em nome de Jesus, no relacionamento caia por terra. Senhor, toda ação do maligno para que as nossas orações não sejam ouvidas, caia por terra agora, em nome do
Senhor Jesus. O Senhor vai, ó Deus, trabalhando nessa família, vai trabalhando, ó Pai, Senhor, no filho, na filha, no genro, na nora, Senhor, em nome de Jesus, vai trabalhando, ó Pai, agindo sobre os tios, as tias, o avô, a avó, o pai, a mãe, Senhor, em nome de Jesus, que toda contenda agora caia por terra, todo mal entendido, toda falácia agora, Pai, cesse, pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, Pai, eu oro, intercedo, abençoa, ó Pai, e nós declaramos, eu e a minha casa, ó Pai, servimos ao Senhor Jesus. Nós declaramos, ó Pai, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor Jesus. Você pode declarar isso nessa noite? Levanta a tua mão para o teu lar agora, para a tua casa, em direção ao teu lar. Fala assim: Senhor, eu declaro agora em nome de Jesus, eu e a minha casa servimos a Jesus. Eu declaro agora, eu e a minha casa servimos a Jesus. Declara agora, fala: Senhor Jesus, tudo que eu tenho pertence a Ti, ó Pai. Cuida, Deus, da minha casa, cuida dos meus negócios, cuida da minha família, ó Pai. Abre as portas, ó Pai. Eu sou Teu filho, Senhor, eu sou Teu servo. Senhor, tudo que eu tenho pertence a Ti. Envia os Seus anjos lá agora. Senhor, eu declaro, ó Pai, que eu e a minha casa nós servimos ao Senhor. Que haja alegria no meu lar, que haja, Deus, a alegria do Senhor, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre o meu lar. Eu declaro agora em nome de Jesus, fala, eu declaro agora em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, o meu lar pertence a Jesus, o meu lar ele tem um dono e ele cuida, eu tenho um pai e ele cuida de mim, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Que você saia desta noite justificado. Não são os seus atos, não é o que você faz, mas é o que Jesus fez por você. Você vai sair daqui, irmão, diferente nesta noite. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está agindo em nosso meio. O amor dele, irmão, é incondicional. Creia nisso. Ele te deu uma nova chance, te deu um novo momento. E eu sei que amanhã as coisas vão começar a acontecer. Não se assuste. Não se assuste. Deus, ele complica para depois descomplicar, para depois explicar o porquê complicou. Mas é Deus quem age. Você está orando para alguma coisa acontecer? Não se assuste. Deus é um Deus fiel. Amém? Pega na mão do teu irmão, levanta a mão dele do alto, deixa eu dar a bênção apostólica, já estamos no horário. Aperta um pouquinho assim a mão do seu irmão, fala: você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu estou aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, o pastor está ali, aleluia. Estamos juntos com a família de Deus. Você tem um pai, você tem uma família. É assim o amor de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Santo Espírito, do doce Espírito, esteja sobre a sua vida. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Shalom, Adonai, Adonai, Shalom. Deus abençoe a todos, uma semana abençoada, em nome de Jesus.